Oi, boa tarde. Doutor Luiz, você me Boa coloca tarde. como Boa host? tarde, Isa, tudo bem? Eu falei Tudo isso certo? agora, tá? Tá Tudo bom. certo, obrigado. Pronto, tudo certo. Só peço que você Pronto. autorize o compartilhamento de tela por todos, tá? Tá, Só para a tá bom. gente recepcionar a professora Fernanda. Boa tarde a Uhum. todos, boa tarde, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos.
ficar fechado o áudio. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Estamos aguardando só a professora Fernanda e começaremos daqui a, no máximo, 5 minutos. Boa tarde, querida Fernanda, tudo bem? Consegue me ouvir? Boa tarde, professor Luiz, tudo bem? Tudo bem, uma honra estar com você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito lisonjeados enquanto advocacia pública a nível nacional aqui, porque temos colegas de todos os estados. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por abrilhantar o nosso curso, né, que é um curso pioneiro que envolve aqui uma análise de toda a sistemática e toda a estrutura de modificação do próprio sistema de justiça à luz das novas tecnologias. E você, sem dúvida alguma, uma das grandes pioneiras nessa discussão, e a gente fica muito feliz de recebê-la por aqui. Não, a alegria é minha, a honra é toda minha, professor. Então, acho que a gente já pode começar aqui. O pessoal vai chegando, então eu vou fazer a nossa abertura tradicional. Boa tarde, pessoal. É um prazer recebê-los mais uma vez, né? Esse é um evento que é gestado pelo Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. É um evento voltado à capacitação de todos os advogados públicos com o objetivo, inclusive, né, de adaptá-los a esse momento que nós hoje vivenciamos, de mudança de perspectiva em termos da nossa atuação na condição de advogados públicos. Hoje, na nossa quinta aula, a gente vai ter a honra de receber a querida amiga e professora Fernanda Lage para falar sobre inteligência artificial, né, no âmbito dos tribunais superiores. Ela que tem uma pesquisa robusta, né, que virou um manual que é referência, um manual de inteligência artificial que vocês encontram facilmente na editora Juspódio, que, salvo engano, está na segunda edição, provavelmente já indo para a terceira, e fruto, inclusive, da tese de doutorado da professora Fernanda da Universidade de Brasília, que atualmente, né, é professora nesta universidade e que hoje nos brinda com a sua participação aqui no curso. Já tivemos, Fernanda, a participação da querida
professora Débora Bonar, o professor Fabiano Hartmann também estará por aqui. Então, vocês, né, grandes professores da nossa Universidade de Brasília, têm aqui a oportunidade de compartilhar conosco muito das suas experiências e vivências, considerando que a UNB realmente é um grande case, né, de interlocução, inclusive dos estudos do uso da inteligência artificial e de outras tecnologias no direito. Então, fica aqui registrada a minha gratidão e já passo a palavra para você, para as suas considerações, e com certeza teremos uma grande aula, porque eu já ouvi a Fernanda falar inúmeras vezes, né, e é sempre, cada vez é um momento muito rico de aprendizado. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Eu que agradeço. Eu queria iniciar aqui cumprimentando a todos e a todas, todos os procuradores, todas as procuradoras que estão aqui conosco. Eu imagino assim a dificuldade, o desafio que é se conectar numa quinta-feira também. Eu vejo o professor Luiz assim à tarde, mas assim ter vocês aqui também para ter esse diálogo nesse evento tão nesse ciclo, né, de palestras e nessa congregação de pensadores de inteligência artificial, para mim é uma honra muito grande. Eu não podia não agradecer aqui em especial o meu querido amigo professor Luiz Vale, que ele, pela apresentação que ele fez da minha pessoa, mostra a gentileza que ele tem comigo e com os meus companheiros de trabalho, mas o professor Luiz, ele em si é o nosso referente em processo e tecnologia, o livro dele hoje, né, o livro o único e o principal, o mais importante livro do tema que repensa e teve a ousadia, né, de repensar conceitos já clássicos e solidificados, assim, em matéria de processo. À luz desses novos desafios, ele foi ousado e certamente a gente, pelo menos na graduação e na pós-graduação, vê vários estudantes, eu acho até isso uma coisa que eu queria compartilhar com você, Luiz, assim, vários estudantes que após a leitura do seu livro passam a fazer outras reflexões e ter novas ideias de pesquisa. Na graduação eu tenho adotado seu livro na disciplina de prática jurídica e é um sucesso. Então também queria aqui Bom, publicamente compartilhar obrigado. com você, e aqui não é uma troca de elogios, mas é sincero também. Então, acho que é um pouco também dessa função da articulação teoria e prática que os procuradores e procuradoras que aqui estão, que estão nesse evento hoje também, eu tenho certeza que vem fazendo esse diálogo com a academia. Eu já também agora iniciando, sou professora da disciplina de prática jurídica, atuo no núcleo de prática jurídica, também na assistência judiciária da universidade, com a população vulnerável de Ceilândia. Então, a gente vive, assim, dois extremos, que é o estudo da inteligência artificial na graduação e na pós-graduação, eu, Fabiano Hartmann, Débora Bonar, e, ao mesmo tempo, o diálogo com a Dona Maria, com o seu José, numa das maiores favelas do Brasil, que é a favela do Sol Nascente. Então, assim, para mim, e muitos perguntaram por que eu ia estudar inteligência artificial quando eu atuava em Ceilândia, e eu dizia que a gente precisa, justamente por atuar em Ceilândia, que eu preciso estudar a tecnologia, e vocês, por estarem na procuradoria, precisam estudar tecnologia para que não seja um reduto de pessoas que estão completamente dissociadas da prática do cotidiano da advocacia, né? Então, a gente tem feito uma série de ciclos também. Eu já estive na Procuradoria da Fazenda, também algumas escolas da OAB, Santa Catarina, Goiás, DF, e esse diálogo com os advogados, especialmente com os procuradores, com um diálogo que eu tenho mais, de forma mais próxima, é muito enriquecedor para nós ouvi-los e ouvi-las também. Então, também queria deixar um tempo para ouvir vocês, para que é um tema que a gente vem construindo juntos, né? Eu já vou compartilhar meu material e também não vou ser muito extensa na minha apresentação para a gente poder fazer algo mais conversado, mas a ideia é falar um pouco sobre inteligência artificial nos tribunais superiores. Mas antes, queria fazer assim uma rápida digressão, só uma genealogia um pouco do que vem acontecendo em matéria de inteligência artificial nos últimos 3, 4 anos. O Luiz sabe, porque ele também, enfim, acompanha diariamente a evolução do tema, né? Eu atualmente sou professora da Universidade de Brasília e pesquisadora no tema, mas tenho, enfim, acompanhado desde 2017 até hoje e atualmente estou no grupo de trabalho do CNJ, de regulação de inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, nessa última portaria de 2023, do ministro Barroso, eu e outros professores, professoras, magistrados, magistradas, estamos
repensando a Resolução 332 do CNJ, à luz da inteligência artificial generativa, que é o tema que eu trouxe hoje nas Cortes Superiores. Quando começou o Projeto Vitor, que foi coordenado pelo professor Fabiano, que vocês já cansaram de ouvir falar, né? O Projeto Vitor, na sua primeira fase, foi o primeiro projeto de desenvolvimento de IA no Poder Judiciário, que no caso foi no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, a gente não tinha nem know-how de como se desenvolver um projeto de IA, e também nunca tinha desenvolvido um projeto de IA com o direito. Então, não havia também essa forma de trabalho com uma ciência que é muito diferente, muito alheia a nós, que é a ciência da computação, a tecnologia e engenharia de software. Então, o primeiro desafio nesse momento, em 2018, foi como trabalhar com uma equipe transdisciplinar, como desenvolver um projeto de tecnologia no âmbito do direito e qual seria o impacto desse projeto no direito, em especial no âmbito do Poder Judiciário, em especial na tramitação do recurso extraordinário no exame da repercussão geral. E aí, nesse momento, então, a gente tem o desenvolvimento ao mesmo tempo do Sócrates e do Atos, que vocês também conhecem, que são ferramentas importantes do STJ. O Vitor foi uma ferramenta desenvolvida, e hoje Vitória, né, à época desenvolvida para fazer o exame de temas de repercussão geral, classificar temas de repercussão geral. E aí, a partir da observação desse projeto de desenvolvimento, eu consegui, então, estabelecer à época o que seria uma metodologia de trabalho de desenvolvimento de tecnologia no âmbito do Poder Judiciário, mas que poderia ser utilizado na Procuradoria, por exemplo. Então, que se dividia em 5 fases. A primeira é você pensar o problema que você quer solucionar. A segunda é você, então, a partir do problema, pensar como esse problema seria solucionado. Então, se o problema é classificar processos, como que solucionaria? Com algoritmo de classificação que fizesse, então, a seleção, a leitura e seleção dos processos em temas. Em terceiro lugar, a separação e o tratamento dos dados do banco de dados, que seria, então, analisado por esse algoritmo, depois o treinamento, depois a avaliação desse algoritmo. À época, a gente ainda falava do que a gente chama de algoritmo de machine learning, ou aprendizado de máquina. O machine learning, ele é uma técnica, vocês também já ouviram falar aqui no curso, né, de treinamento de algoritmo em que você treina o algoritmo a partir de dados pretéritos. E aí você vai treinando esse algoritmo com exemplos e ele reproduz padrões pretéritos no futuro. Era ainda uma técnica de aprendizado mais simples do que as duas próximas que a gente veio a vivenciar. Então, no Poder Judiciário, a gente tem algoritmos treinados com machine learning. Então, você tem lá a apresentação de uma série de sentenças cíveis, classificação do que é uma sentença cível, em seguida, o algoritmo vai reproduzir aqueles padrões e identificar uma nova sentença como sendo cível ou não. Em seguida, a gente teve a utilização, eu já vou voltar nesses slides aqui, mas só mostrar um pouco do que a gente chama de aprendizado profundo de máquina, que é o Deep Learning. O Deep Learning, ele é uma técnica de aprendizado que ela se baseia na utilização de redes neurais artificiais. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês visualizarem, acredito que quase todos já viram também, né? Mas só para a gente alinhar algumas questões aqui, você tem uma série de neurônios artificiais, ou redes de camadas neurais, e nessas camadas neurais, os dados de entrada vão passando e vão sendo classificados de forma automática pela máquina, mas você não sabe que tipo de padrão que ela vai encontrar. Então, aqui você tem, por exemplo, a entrada de uma foto, que poderia, por exemplo, ser quando você sobe uma foto no Facebook. Ela vai ser, então, analisada por cada uma dessas camadas, e são centenas de camadas de neurônios artificiais, e ao final você vai ter uma saída, que é a identificação se aquela foto que você subiu corresponde a alguma das fotos, por exemplo, que você tem no seu banco de amigos. Se houver essa subsunção, eu tenho uma resposta. Veja que até então a gente está falando de algoritmos ou modelos que a gente chama de discriminativos, que são modelos que classificam, que categorizam ou que fazem previsões de resultados.
Esse é um paradigma importante da IA até o momento. A grande virada de chave, que foi inclusive posterior à publicação da minha tese e que é muito recente, é o que a gente chama de inteligência artificial generativa, que nada mais é que um subdomínio do aprendizado profundo de máquina. Eu já vou aprofundar um pouco nessa IA chamada de IA generativa, mas por que eu fiz toda essa discussão aqui? Até porque há muito pouco tempo eu e o professor Luiz a gente se encontrou em outros eventos e a gente ainda não falava de IA generativa. Quando, enfim, a gente trabalhava ainda o ano passado bastante, o tema não havia esse boom dessa nova inteligência artificial, aqui muito entre aspas, né? Nem no Poder Judiciário, nem na Procuradoria, e ainda não se compreendia qual era o impacto dessa nova tecnologia no âmbito da prática jurídica, tanto da advocacia quanto da magistratura. E essa é uma das atualizações que eu venho fazendo na terceira edição do meu livro, que é qual é o impacto da IA generativa no âmbito da nossa prática cotidiana. E vocês estão acompanhando, por exemplo, a questão eleitoral, né? Da IA generativa em matéria eleitoral. São evoluções extremamente rápidas, mas que vão provocar um impacto muito grande. E por isso, voltando agora ao CNJ, foi montado esse grupo de trabalho para que em um ano a gente conseguisse pensar como, se é possível, né, regular a IA generativa do âmbito do Poder Judiciário. Conversando com alguns procuradores e procuradoras, eles já me compartilharam algumas questões em outros eventos, e eu já começo com elas, que são, por exemplo, no âmbito, você que é procurador ou procuradora, por exemplo, do estado do Alagoas, do estado de São Paulo, do estado do Amazonas, você tem um cargo de gestão de administração tecnológica da sua procuradoria. A primeira pergunta que fica é: como você consegue gerir os procuradores e procuradoras na utilização dessa nova tecnologia? Pergunto: você vai permitir ou não, é possível controlar ou não que os procuradores e procuradoras utilizem essa tecnologia? Então, se eu sou procuradora, eu quero utilizar o ChatGPT, ou o Bard, ou outra IA generativa, aqui no caso de produção de texto, para a redação das minhas peças. A Procuradoria não consegue controlar se eu utilizarei ou não, se eu estou fazendo uma revisão manual desse algoritmo, do resultado desse algoritmo, vocês concordam? Eu poderia pedir para um estagiário, um assessor, mas eu estou pedindo para o algoritmo. O ponto é, se eu não consigo controlar que as pessoas utilizem, eu não sei nem se é o meu propósito controlar que as pessoas utilizem, eu preciso, ao menos, discutir se, a Procuradoria vai desenvolver o próprio LLM, o próprio modelo de inteligência artificial de produção de texto próprio, por desenvolvimento interno ou por desenvolvimento com alguma empresa. E eu acho que o ponto mais importante que a gente está falando quando a gente fala aqui de IA generativa é a política de tratamento de dados dessas, dessas peças que serão compartilhadas dentro desse algoritmo de produção de texto. Então, imagine. E aí, esse é o segundo ponto que foi trazido também pelos procuradores e procuradoras, e que também são discutidos no âmbito das cortes superiores. Eu posso compartilhar dados pessoais das peças no âmbito desses, por exemplo, o ChatGPT? Se eu coloco lá teses que são teses chave da Procuradoria, ou questões que são internas da Procuradoria, ou dados sigilosos no âmbito desse ChatGPT, esses dados automaticamente eles vão passar a fazer parte, automaticamente não, né? Mas eles vão passar a fazer parte no futuro banco de dados de treinamento dessas empresas. Então, recentemente saiu uma matéria, semana passada, de fotos de pacientes nos Estados Unidos, de hospitais que estavam no banco de treinamento de um LLM específico, de um modelo de linguagem específico, do tipo ChatGPT. E por que isso aconteceu? Porque muitos médicos estavam utilizando o ChatGPT, no caso a outra empresa,
e compartilhando esses dados pessoais nessa rede. Então, nesse sentido, eu posso permitir a utilização geral de qualquer tipo de chat GPT, né? Qualquer tipo de LLM pelas procuradorias e pelo judiciário, mas eu teria que desenvolver uma política de como vocês devem utilizar, como que vocês podem utilizar, quais são os cuidados que a gente precisa tomar. Ou uma segunda alternativa de gestão seria desenvolver o próprio modelo de LLM da própria procuradoria. Fato é que é uma ferramenta extremamente útil para a nossa atuação. Então, talvez, ao invés de lutar contra essa ferramenta, a gente possa pensar em como trabalhar com ela de forma ética, de forma a respeitar a política de tratamento de dados, né? Mas também otimizando as nossas tarefas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, 2 exemplos rápidos. Por exemplo, a Suprema Corte da Índia vem utilizando a IA generativa para transcrever as suas audiências. Ainda, né? A Unesco, ela trouxe um guia sobre o impacto da realidade virtual e a realidade aumentada nas cortes. A Corte de Queensland, na Austrália, tem um guia de utilização de IA generativa para os magistrados e também indicando para os advogados, um outro guia para os advogados, do que eles precisam observar, e eu trouxe aqui também algumas diretrizes deles para a gente dar uma olhada, do que eles precisam observar quando utilizarem modelos como o ChatGPT. Foi muito polêmico um artigo que saiu na revista de Harvard do ano passado, de um reitor de uma outra universidade americana que escreveu o artigo com o ChatGPT. Ele usou o modelo ChatGPT-3 e escreveu um artigo de 14 páginas em 1 hora. O artigo é sobre como o ChatGPT vai impactar a profissão jurídica, em específico a advocacia. E ele vai mostrando as partes em que ele escreveu e as partes que o algoritmo escreveu. Nesse artigo, autor diz que a IA não vai eliminar a necessidade de advogado, mas pressagia o fim da advocacia como a conhecemos. Eu acredito que quase todos aqui já utilizaram vários modelos como ChatGPT, ainda que de teste, né? Já conhecem a ferramenta, mas aproveitando, inclusive, o conhecimento de vocês, eu queria discutir alguns outros pontos específicos dessa nova tecnologia aí nas cortes superiores. A gente já falou que o machine learning, ele é uma técnica de aprendizado a partir de padrões passados, o deep learning a partir de redes neurais artificiais, e a IA generativa, como um subdomínio do deep learning, também se baseia em redes neurais, mas ela trabalha com modelos probabilísticos. Então, veja, até então eu tinha o que a gente chamava de modelos discriminativos, de separação, classificação, categorização, previsão, e agora eu tenho modelos generativos, que usam de rede neural para processar dados e gerar novos conteúdos e novos dados a partir da probabilidade apreendida. Então, veja, o algoritmo ele se baseia num cálculo muito complexo de probabilidade. Então, se você coloca assim, processo tecnológico, Luiz, aí qual é a probabilidade da próxima palavra aparecer? Qual é a próxima palavra e qual é a probabilidade dela estar correlacionada à palavra anterior? Então, no caso, apareceria 95% de aparecer a palavra vale. Esse cálculo é um cálculo sofisticado que é feito por esse algoritmo, por essa nova tecnologia, então, de cruzamento de bancos de dados, de bilhões de dados, e cálculo. Então, cruzamento de todos esses dados e cálculo de probabilidade, e a partir daí, então, gerar texto, ou gerar áudio, ou gerar imagem. A grande virada de chave é que esse modelo, ele cria um novo conteúdo, diferente do que a gente tinha antes. Então, o Vitor, por exemplo, ele não cria um novo conteúdo, ele só classifica dados. Aí você vai dizer, mas tem uma procuradoria X ou um tribunal Y que a gente conhece
que ele desenvolveu um algoritmo que ele faz, por exemplo, processos como processos de execução, ou processos de execução fiscal, identificando qual é a petição anterior ou qual é a peça anterior, apresentando um modelo já preenchido de qual seria o ato processual seguinte, por exemplo. Mas veja, isso não é um modelo que utiliza de IA generativa. Por quê? Porque você tem um algoritmo de classificação, que classifica, então, a partir da leitura da peça anterior, que peça é essa? E se A, então B, me dando uma nova peça, e essa nova peça, o modelo dela foi feito por um ser humano. Então, esse é um novo ponto. Antigamente, essa peça que era gerada, ela precisava ser feita, então todos os modelos que a gente tem até o momento, ela é feita por um profissional, por exemplo, um pesquisador que vai redigir o modelo e alimentar o algoritmo com esse modelo. E esse modelo vai ser preenchido. Mas não existe a produção de um novo conteúdo do zero de forma sintética. Entende? Com a IA generativa, não. Com a IA generativa, você pode até fazer o que eu já vou mostrar em seguida, que é o fine tuning, que é um ajuste fino. Mas o produto, o modelo, ele é produzido de forma sintética e em segundos pelo próprio algoritmo. Então, como fica, né, esse novo cenário em que você tem a produção sintética de conteúdo em segundos? Eu poderia, por exemplo, no tempo dessa apresentação, ficar aqui 10 minutos produzindo artigos científicos no chat GPT sobre um determinado assunto, e aí em 10 minutos inserir na rede 100 artigos sobre um assunto. Se todo mundo fizesse isso, ia acontecer, e é possível que aconteça no futuro, uma superlotação de conteúdo, um excesso de conteúdo, ou o que a gente também pode dizer que é uma poluição de conteúdo sintético nas redes, que eu não vou conseguir saber distinguir qual foi o artigo científico escrito pelo Luiz e qual foi o artigo científico escrito pela Fernanda nessa 1 hora à toa que ela estava fazendo o artigo no chat GPT. Então, a gente vai precisar regular a poluição nas redes a partir da discriminação ou distinção do que é sintético ou do que pode ser aproveitado, do que não pode ser aproveitado, do que tem confiabilidade, do que não tem confiabilidade. Isso é um outro debate e aí muitos nos Estados Unidos vêm estudando a partir da regulação da poluição, e a gente tem poluição sonora, poluição do ar, poluição do solo, como que a gente vai trabalhar a poluição das redes, porque eu não tinha produção de conteúdo sintético, agora eu tenho. Aqui, para vocês verem o que a gente está falando, ou ficar mais claro, no primeiro modelo aqui eu tinha um modelo preditivo, eu tinha dados e etiquetas, e o resultado era uma classificação, uma nova etiqueta. Então, civil, sim ou não, penal, sim ou não, se sim, responsabilidade civil, sim ou não, responsabilidade tributária, sim ou não, enfim. Você tinha aqui etiquetas e classificações. No modelo generativo, o seu output, a sua saída, é um novo conteúdo. Então, a minha entrada são dados e a minha saída é um novo conteúdo. Logo, a partir da distribuição de probabilidade, você tem a criação de um modelo estatístico. E aí, esse modelo estatístico, ele vai produzir esses novos conteúdos. Eu queria aqui fazer uma observação também, que talvez seja interessante, que é o seguinte, né? Esse modelo estatístico, por exemplo, agora a gente tem o ChatGPT 4. Ele é treinado até a data X, então até 20 de maio de 2024. Tudo que existia até 20 de maio de 2024 foi treinado, o algoritmo foi treinado com tudo isso, foi gerado um modelo estatístico, e esse algoritmo, então, o GPT, vai funcionar a partir desse modelo gerado até 20 de maio. Por isso que depois eu tenho GPT-5, GPT-6, GPT-7, que são, na verdade, novos modelos estatísticos criados até uma outra data.
porque então eu tenho um banco de dados ainda maior, um novo treinamento, ajustes e um novo modelo. Então, essa ideia de que eu estou usando o ChatGPT agora e nesse momento ele está sendo atualizado, não. Você vai ter uma atualização desse modelo com que ele está sendo alimentado num próximo modelo. E aí, por isso que muitos dizem, não funciona bem para jurisprudência até o momento, porque você não consegue acompanhar a atualização da jurisprudência com a velocidade que você atualiza esse modelo estatístico. A não ser que você tivesse uma atualização, por exemplo, mensal. O LLM, vocês já ouviram essa expressão? Muitos confundem o conceito de IA generativa com o LLM. O LLM é um tipo de IA generativa, de produção de texto. Então, quando eu falo, por exemplo, ChatGPT, que produz texto, eu tenho um LLM, modelo de linguagem grande, ou Large Language Model. Ele é um modelo, então, de produção de texto, que processa linguagem, faz um modelo, então, estatístico e produz texto. Essa produção de texto, ela pode ser, né? Aqui, ela pode ser tanto classificação de texto, resposta de perguntas, resumo de processos ou geração de textos novos. Aqui, para a gente entender um pouco, né? Esse LLM, como é o ChatGPT, como é o que o Poder Judiciário, por exemplo, o Supremo, pretende fazer, ele é um, um modelo de linguagem que, no caso do Supremo Tribunal Federal, pretende resumir textos. Então, resumir processos, sumarizar processos. Você tem a entrada, então, no caso, poderia ser um recurso extraordinário, um agravo em recurso extraordinário. Desse agravo em recurso extraordinário, você precisa indicar, aqui nesse treinamento, quais são os componentes que você pretende ou que são importantes serem retirados, extraídos, e ainda como esses componentes serão apresentados para o leitor. Então, eu vou apresentar por meio com um modelo de diálogo, com um modelo de resumo, com um modelo de sentença. Então, veja, você tem tanto de um lado a extração dos componentes essenciais e de outro lado a espécie de uma subsunção de como esses dados serão apresentados. Então, você consegue fazer o ajuste tanto desse modelo de linguagem conversando com você, como um chatbot, ou ainda desse modelo de linguagem apresentando para você um relatório. Tudo isso depende de como você vai fazer esse ajuste. Aqui, um novo conceito para quem gosta de pesquisar ou para quem gosta de conhecer temas novos, esse novo tema que chama prompt design. Até então a gente falava em legal design, visual law e outros temas e outros títulos em inglês, né? Design jurídico, design visual. E agora surge um novo campo dentro do design, e agora dentro do design jurídico, que é o prompt design, o design de prompt, aqui no nosso caso, de design de prompt jurídico, que é isso. Como eu faço o prompt, o comando, para o ChatGPT ou para outro LLM? Existe toda uma ciência de desenho das perguntas para que você possa ter a resposta adequada. Então, como que a Procuradoria ou como que o Supremo vai fazer o design desse comando, desse prompt, para que a resposta seja adequada? Então, como que eu faço o prompt de um sumário, da redação de um texto, da extração de expressões? A entrada para treinar esse modelo base, então imagina agora que a gente está falando do LLM no âmbito do Supremo. Esse modelo base, ele pode ter como entrada dados tanto de texto, de imagem, de fala, dados em 3D, dados estruturados, tudo isso entra no que a gente chama de modelo base ou modelo de fundação, e o resultado é, de novo, o que a gente
o que a gente programou, por exemplo, resposta de perguntas, resumos e etc. Mas eu queria aqui só fazer uma observação interessante, que é justamente sobre esse ajuste que a gente faz para que esse modelo base seja, por exemplo, um modelo jurídico que seja aplicado na corte ou na procuradoria. Como que isso é feito? Você já viu, recentemente também, o CNJ publicou essa notícia de que eles estariam desenvolvendo um modelo de LLM para resumir processos no âmbito da Corte Superior. Aí você viu também que foi publicado um edital de chamamento para empresas ou entidades que pretendessem desenvolver esse modelo de linguagem. A partir daí, então, foi feita uma seleção pública, né, editalícia, de qual seria, e ainda não foi divulgada, a empresa ou a entidade que desenvolveria esse algoritmo. Quando você olha no edital, você diz, mas são só 2 meses para desenvolver esse algoritmo de resumo. Como que é possível, sendo que o Vitor foi desenvolvido em 1 ano e meio? Veja, aí vem o pulo do gato. Na verdade, não é possível se você já não tem um algoritmo base ou um algoritmo fundacional desenvolvido. E você vai fazer só o ajuste fino desse algoritmo. Me explico. Se você entrar lá na empresa Google ou outras empresas que desenvolvem LLM, você vai ver que eles têm até vídeos, né, de venda de produtos, venda de LLM específicos para a sua empresa. Como assim? Eles utilizam o algoritmo base deles, o GPT deles, que é o Bard, e eles fazem um ajuste do Bard a partir do banco de dados específico que você tem. Então, olha só, o Bard ou o GPT ou qualquer outro algoritmo, ele foi aqui no início, olha, Massive Dataset, ele foi treinado com um dataset massivo de 171 bilhões de dados. A partir desse treinamento, foi gerado o que a gente chama de LLM, ou esse LLM modelo, esse LLM fundante, que é, por exemplo, o ChatGPT-3, o ChatGPT-4, modelos comuns. Eu mesma também, você também, pegar esse modelo comum, tanto do GPT ou de outra empresa, e ajustar para a função que eu quero desenvolver. No modelo pago, isso é possível. E se você contrata a empresa, com mais precisão ainda. Como isso é feito? O modelo base recebe uma entrada de um banco de dados específico. Então, veja, eu tenho lá, o GPT tem um funcionamento geral, ele já sabe como funcionar, ele já existe um modelo estatístico. E o que eu vou fazer é apenas introduzir um novo banco de dados específico, por exemplo, petições iniciais da Procuradoria de Alagoas em matéria tributária, em matéria de execução de ICMS, num caso específico. Então, eu vou apresentar um domínio específico, um banco de dados específico para esse modelo geral. Ele vai ler esse modelo específico, ele já tem um modelo matemático pronto, e ele só vai, então, adequar a resposta dele aos padrões específicos desse modelo. O que eu quero dizer é, a fórmula matemática já está pronta. O que ela vai fazer é aplicar essa forma a partir desse novo banco de dados restrito. E aí eu tenho, então, o que a gente chama de Fine-Tuned LLM, um LLM ajustado, um LLM específico para a atuação daquele órgão ou para a atuação daquela função. Isso é algo simples de ser feito, que pode ser feito em 1 mês, que pode ser feito em 2 meses ou ainda em menos tempo, dependendo da tarefa. Mas fato é que ninguém está desenvolvendo um modelo do zero. Você já está usando um modelo matemático já existente. Então, é a mesma coisa que dizer, eu tinha uma fórmula, uma receita de bolo de trigo, que é o ChatGPT. E aí eu quero fazer um bolo de aniversário. Mas para fazer um bolo de aniversário, eu pego o bolo de trigo e adapto esse bolo de trigo com alguns outros ingredientes, produzindo
então esse bolo de aniversário. Mas eu já tenho um bolo de trigo, eu já tenho uma receita pronta. No futuro, né, eu trabalho com outros 3 cientistas da computação e cada um trabalha em uma área de IA generativa. Eu no direito com áudio, aí um áudio, um em texto, um em imagem. Cada um se especializou em uma área. A gente analisando assim diariamente tudo que vem sendo produzido e eles mais especificamente na área de tecnologia dizem que assim daqui a 1, 2 anos até um padeiro vai conseguir produzir um GPT de tão simples que vai ser. Então, a questão da produção técnica desses algoritmos, ela passa a não ser mais exclusiva de programadores. Então, você também consegue produzir imagens, textos e traduções sem ser especialista naquela área. É claro, a gente vai ver, precisa haver alguns cuidados. Só já caminhando para o final também para passar a palavra para vocês, eu queria mostrar não perder a oportunidade para mostrar também como as imagens são criadas, muito embora não seja o objeto ainda da atuação das cortes, da geração de imagens e vídeos, mas é interessante a gente conhecer um pouco como essas imagens também são criadas por IA generativa, que são chamados deepfakes, imagens ou vídeos produzidas pela troca de fantoches de cabeça, de rosto ou sincronização labial. Você tem 4 tipos de deepfake. A reconstituição de uma imagem. Então, você tem a recriação, por exemplo, aquela questão lá da Elis Regina, né? A recriação de um novo conteúdo, a criação de um novo conteúdo a partir de imagens e áudios já existentes. A substituição, que é aquele velho aplicativo que troca o rosto de um pelo rosto de outro, e aí te coloca no lugar ali do filme lá, do Brad Pitt, da Barbie, etc. A gente viu recentemente um caso de substituição da cabeça do Ken pela cabeça de um outro candidato. Edição, que é uma utilização que a gente já vinha fazendo há tempo, e síntese. Edição e síntese já era mais comum, Photoshop, etc. O que a gente não tinha era reconstituição e substituição. Então, como que você produz, a gente falou de produção de texto, como que você produz imagem e vídeo? Você faz a detecção e o recorte da face, o algoritmo ele faz a extração das representações dessa face, ele vai fazer a extração da representação de outra face e fazer a fusão desses 2 elementos. Vou mostrar, vai ficar mais simples. Eu tenho aqui a face original. Nessa face original, o algoritmo extrai os elementos importantes que eu identifico como importantes. Então, se eu quero copiar só o rosto, a extração dos elementos desse rosto aqui da Hillary Clinton. Depois, a extração da imagem 2, também dessa representação da imagem 2. Então, aqui no caso, eu tenho a representação A, a representação B e a fusão dessas 2 representações numa nova imagem. No caso, né, o deepfake, ele então funciona com uma rede de codificação e 2 redes de decodificação. A rede de codificação, ela aprende os padrões, e as redes decodificadoras, ela aprende o padrão de destino e ela me apresenta um resultado final. Veja só, existem, né, perdão, alguns desafios quando a gente fala de geração de imagens. Como que eu consigo identificar que essa imagem foi criada ou não por inteligência artificial? Aqui entra um ponto interessante, a gente não vai entrar nesse debate, que é a produção de provas e a identificação, por exemplo, de provas falsas no processo. É possível identificar que essa prova ela é falsa e foi feita por meio de IA generativa, por meio de inteligência artificial? Eu trouxe 2 ferramentas só para vocês visualizarem, que são as ferramentas mais modernas hoje na detecção de imagens e vídeos falsos, que eu acho o principal desafio quando a gente está falando de inteligência artificial. A primeira é a Fake Catcher
que ela é da Intel, e para vocês terem uma ideia, ela analisa o fluxo sanguíneo, então a cor que a pele fica e fluxo sanguíneo do rosto humano e do rosto artificial e faz a comparação, né? Na verdade, ela tem padrões de rostos humanos e padrões de rostos produzidos por inteligência artificial e ela dá o percentual, né, de se essa foto foi ou não produzida de forma sintética. Então, ela faz a leitura dos dados faciais e ela apresenta aqui se a probabilidade é de ser um rosto natural ou um rosto sintético. A partir da leitura dos dados faciais, ela vai dizer se é ou não uma imagem real ou sintética. Essa é uma ferramenta, por exemplo, para você determinar que aquela prova ela é uma prova artificial, sintética, ela não é verdadeira. E a outra ferramenta da Microsoft chama Video Authenticator. Ela faz a leitura da escala de cinza da imagem, que também não é visível a olho nu. E a partir dessa escala de cinza, ela diz se é uma imagem natural ou uma imagem sintética. Então, no primeiro caso, os tons de cinza da imagem são tons que levam o algoritmo a classificá-la como uma foto real e no segundo, uma foto sintética. Você não conseguiria, em muitos casos, analisar essa escala de cinza. Você pode olhar para a foto e dizer que você acha que ela é uma foto sintética, mas essa análise é, mais sofisticada ela é feita por esse algoritmo. Existem algumas outras ferramentas de detecção, por exemplo, de falsidade, também disponíveis na internet de forma gratuita. Essa é uma da Resemble AI, você tem a Deepfake Detector, você vai subir uma foto ou subir um link, ela vai dizer, ou vídeo, ela vai dizer se é verdadeiro ou falso. Essa é muito usada, Scanner Deepware. E existem outras ainda em aplicativos do celular. Essas são as mais utilizadas, mas você vai encontrar inúmeras outras ferramentas na internet. O que elas fazem é qual é a probabilidade de ser falso e qual a probabilidade de ser verdadeiro. Não existem muitos estudos sobre a confiabilidade dessas ferramentas. Mas se você já tem um indício de que aquilo é falso e a ferramenta te dá uma porcentagem alta de falsidade, você pode checar com duas outras, é possível utilizar, ou pelo menos eu entendo que, por mais que a gente não tenha estudos, pelos testes que a gente vem fazendo, elas vêm acertando no momento, no atual estágio da tecnologia, que a foto ou o vídeo é falso. No futuro a gente não sabe. E para fechar aqui a minha fala, falar um pouco sobre a IA generativa nas cortes superiores. No Brasil, a gente ainda não tem um modelo oficial de IA generativa nas cortes superiores. O que a gente tem, de novo, são modelos de aprendizado de máquina comuns, modelos comuns de aprendizado de máquina, mas existe esse propósito de desenvolver IA generativa. As IA generativas, elas são ferramentas ainda arriscadas que dependem de revisão humana. Então, a preocupação maior é se elas forem utilizadas sem revisão humana. Se houver revisão humana, entendemos, né, não decisão isolada, que é perfeitamente possível de você utilizar essa ferramenta para o seu apoio. Uma utilização, pelo menos nos tribunais estrangeiros, são os chatbots conversacionais para tirar dúvidas de cidadãos e cidadãs usuários do sistema de justiça. No nosso modelo, no nosso Estatuto da OAB, a gente tem a vedação da consultoria jurídica por quem não é advogado. Então, esse modelo de chatbot já seria inviável no Brasil, tal qual ocorre no Canadá, na Austrália, na Índia, em outros países. No nosso caso, a gente precisaria pensar, se eu for utilizar um chatbot ou uma IA conversacional, para que ela, então, seria utilizada nos tribunais? Ainda não temos uma resposta. Agora, certo é que, de acordo com as diretrizes internacionais, esse texto não pode ser desatualizado, tendo em vista que esse modelo ele é treinado até uma determinada data, e ele não vai conhecer a jurisprudência mais recente após essa data. Também ele não pode ser um texto incompleto,
Então, ele não pode analisar só uma parte dos argumentos ou só uma parte do texto, ele precisa ser treinado para ler todo o material disponível. Ele não pode ser impreciso, incorreto. Ele também não pode ser inaplicável àquela jurisdição, utilizando, por exemplo, leis que já não são aplicáveis ou normas que não são aplicáveis àquele contexto específico. Se a gente está falando de matéria estadual, por exemplo, eu não posso utilizar um modelo treinado para uma procuradoria federal, no caso de uma procuradoria estadual. Em matéria tributária, mais ainda. E também não pode ser tendencioso. Ele pode ser utilizado para identificar e explicar leis, ele pode ser utilizado para organizar fatos, sugerir títulos, formatar documentos, sugerir gramática, redigir textos de forma mais simples, planejar discurso. A gente também já vem utilizando para fazer perguntas para testemunhas, para fazer perguntas em geral. Mas eles não podem entender os fatos específicos e valores do seu caso, eles não conseguem também entender necessidades culturais, não conseguem compreender contextos sociais e jurídicos mais amplos, não conseguem prever sucesso ou resultado, e também não conseguem ser confiáveis para fornecer informações atualizadas, precisas e claras. No modelo brasileiro, que não é um modelo de common law, a gente ainda tem mais dificuldade com relação à utilização dessa tecnologia para jurisprudência, porque é muito difícil a identificação de padrões por esse algoritmo. E quais são os riscos, então, que eles apresentam, especialmente nas cortes? Eles podem, vocês já viram que eles inventam casos, citações e citações falsas aqui. Aqui a gente chama isso de alucinar, então o modelo ele alucina. Ele refere a artigo, leis que não existem, fornecem muitas informações incorretas de aplicação da lei ainda, acabam fornecendo informações com base em leis estrangeiras e procedimentos que não se aplicam ao Brasil, e muitas vezes entendem os fatos de forma equivocada. Então, são alguns desafios de ajuste desse modelo. Mas, né, acho que o grande desafio, e aqui eu não vou me aprofundar nesse tema, mas eu queria só provocá-las, que é o que a gente chama de AI Writing, que é como definir a escrita por meio de IA. Então, como fazer tanto o prompt design, o design do comando, como projetar um sistema para escrita jurídica, que tipo de escrita vai ser essa. E existe agora todo um estudo no exterior, aqui é capitaneado especialmente pela Austrália, pelo Poder Judiciário da Austrália, sobre essa escrita com IA, como uma nova categoria de forma de escrita, igual a gente tinha redação, né? Agora é redação com IA. E você tem algumas vantagens: eficiência, consistência, economia de tempo, a correção da gramática, a tradução do texto também é possível, e a personalização. Então, você consegue fazer o ajuste desse texto. Não sei se vocês já treinaram isso, mas colocar um texto entre aspas e pedir para reescrever de acordo com o estilo literário de Cortázar na obra Jogo da Amarelinha. E aí ele vai fazer essa reescrita de acordo com esse estilo literário, por exemplo. Então, é uma capacidade de processamento, síntese e produção extremamente grande, que a gente precisa, então, estudar como utilizar. Mas não adianta, né, para concluir, a gente remar contra a maré ou se opor à utilização da ferramenta de forma geral e ampla. A gente precisa pensar em como trabalhar no nosso âmbito específico. Como conclusão, né, vocês também puderam perceber que não é uma ferramenta que a gente consegue usar modelos gerais, importar modelos gerais para o contexto específico em que a gente trabalha. É preciso fazer um ajuste e é preciso fazer uma revisão humana. Bem, de antemão eu agradeço muito o convite do Luiz e fico aqui à disposição para a gente, enfim, responder algumas perguntas ou para ouvi-los e ouvi-las. Obrigada. Obrigado, minha querida amiga. Uma exposição muito rica, profunda
e esclarece muitos dos termos que a gente vê hoje em relação à utilização da inteligência artificial nos tribunais superiores. Agradeço demais, você que é uma grande pesquisadora, isso nos enriquece muito. E eu gostaria, assim, eu vou abrir, lógico, para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, mas eu gostaria de fazer 2 questionamentos aqui que eu acho que são muito importantes em relação a aspectos que você trouxe. Primeiro, né, a gente tem discutido muito o tema das deepfakes e existem algumas ferramentas que, de alguma maneira, podem dar uma margem de confiabilidade em relação à identificação desse tipo de conteúdo produzido, né, por IAs generativas. Eu queria saber de você se você acredita, por exemplo, que seria possível utilizar essas ferramentas à disposição para, pelo menos, justificar um pedido de uma metaprova, de uma prova sobre prova, diante da desconfiança ali em relação àquele conteúdo que foi anexado aos autos. E um outro problema que está sendo, inclusive, discutido no Reino Unido, e você que está lá na comissão do CNJ, acho que isso é um problema muito importante também, é relacionado à utilização dos dados, como você bem destacou, e a gente praticamente vive hoje um paradoxo da inteligência artificial e da proteção de dados. Porque uma vez que eu treinei o modelo com determinadas informações, e se eu quiser eventualmente exercer os meus direitos, né, que estão previstos na LGPD, especialmente no artigo 18, retificação do dado, subtração, é praticamente impossível subtrair, né, eu destreinar o modelo nessas circunstâncias. Então, quais são as cautelas ou quais são os pontos que você acredita que são importantes para a gente pensar nesse paradoxo? E, por fim, como é que você enxerga, né, as situações relacionadas à admissibilidade dos recursos dos tribunais superiores diante do uso das tecnologias? Bom, minha amiga, obrigado. Fica aqui todo mundo, a palavra franca. Parabéns, fala brilhante, profunda e especialmente contribuiu muito para elucidar vários dos temas que a gente vem discutindo ao longo aqui do curso e te parabenizo mais uma vez sempre e fico grato com as respostas já. Obrigado. Eu que agradeço. A primeira pergunta é extremamente importante. E eu queria fazer uma resposta breve, mas aqui em 2 partes. A primeira, começando com um exemplo, talvez mais atual com relação a essa questão da prova, que é o exemplo que a gente tem agora da judicialização das eleições, das representações, por exemplo, por propaganda eleitoral pela utilização de deepfake. Então, imagine que eu sou pré-candidata à prefeitura, né, sei lá, de São Paulo, e eu fui, então, vítima da utilização da minha imagem com deepfake para veicular algum conteúdo falso, então prejudicando a minha futura candidatura. Estou nem falando ainda do período de propaganda eleitoral que a gente ainda não chegou. Aí você vai dizer, então eu posso então entrar com uma representação por propaganda irregular, pedindo a remoção desse conteúdo e a responsabilização dessa pessoa, afirmando que esse conteúdo que foi veiculado, ele é falso e foi produzido por deepfake, então foi produzido por inteligência artificial. Só que para eu aplicar a resolução e então remover esse conteúdo e aplicar a multa, eu preciso demonstrar que de fato foi produzido por inteligência artificial, preciso produzir essa prova, e também preciso indicar que é um conteúdo, portanto, falso, né? Como isso vai ser feito? Eu estou usando o exemplo da propaganda, que ela exige um processo muito célere, então eu não tenho tempo de dilação probatória. Eu apresento a representação e eu já preciso indicar, ou é ideal que eu já indique, um início de prova de que eu tenho razão no que eu afirmo. Então, eu posso utilizar esses aplicativos como um começo de prova para dar justa causa, para demonstrar a justa causa do meu pedido. E, em seguida, por exemplo, solicitando uma perícia do tribunal ou algum tipo de exame de dilação probatória, dependendo do caso, perícia da Polícia Federal ou de algum órgão técnico mais específico, mas eu preciso demonstrar a justa causa. Para isso, esses aplicativos são extremamente importantes. Aqui, no caso específico, o que a gente também pode utilizar muito são das medidas incidentais de cautelares, né, de tutelas cautelares,
para identificação de quem é o usuário dono daquele IP que produziu aquele conteúdo. Então, eu ingresso com uma medida contra o autor da ofensa, contra o autor da ofensa, pedindo de forma incidental, para que eu possa identificar quem é o autor da ofensa, que as plataformas me informem quem é o titular daquele IP, e aqui a gente fala IP e porta legal, e porta lógica, perdão, né? Quem é o titular daquele IP e os metadados relacionados àquela postagem. A partir dessa informação, aí que o juiz determina, então, a plataforma, né? E aqui, dependendo de quem hospeda esse conteúdo, esses metadados. Com esses metadados, então, os metadados, a partir daqueles metadados, eu consigo, então, aditar a minha petição inicial e direcionar o meu pedido para o efetivo autor da ofensa, que é o dono daquele IP. Existem, no entanto, sites na internet em que você consegue descobrir quem é o dono do IP a partir de algumas informações, indicando o link, subindo o vídeo ou subindo o áudio. Mas nem sempre. O grande desafio ocorre quando a pessoa mascara o endereço de IP dela. O IP que é como se fosse o endereço daquela pessoa. Então, quadra X, apartamento, bloco Y, apartamento Z. Se ela usar algum tipo de forma de mascarar aquele IP, aí a gente tem outros desafios, né? A gente não vai entrar no tema agora, mas que se apresentam para o advogado, para a advogada. Mas é interessante que surge essa nova categoria que o Luiz fala de dados sobre os metadados. Então, eu preciso que o juiz me forneça os dados dos metadados daquela postagem, para que eu possa direcionar a minha ação. Então, esse era o primeiro caso, assim. E a segunda pergunta que você fez, eu me perdi. A segunda pergunta é sobre o paradoxo da proteção de dados e uso da IA, né? Nessas situações de treinamento, imaginemos aqui violando direitos autorais ou prejudicando o titular dos dados pessoais, como é que nós teríamos a gente estava discutindo, houve uma discussão dessa, estava falando do Alan Turing Institute recentemente, né, trabalhando um pouco dessa perspectiva do paradoxo da proteção de dados e do uso de modelos, por exemplo, LLMs, enfim, como você bem destacou aí. Eu tenho uma visão, eu não sei você, mas eu tenho uma visão um pouco pessimista, nietzschiana, assim, dessa questão, que eu entendo que a gente está caminhando para um momento em que a gente não vai conseguir identificar autor, a gente não vai conseguir garantir propriedade intelectual, e eu não consigo controlar e remover esses dados que uma vez foram para a rede, foram treinados para modelos de LLM. Então, assim, a minha visão é um pouco pessimista. Eu até tenho uma tendência de ficar mais quieta no grupo de trabalho, que é, assim, eu não consigo ver como a gente vai, se tecnicamente, garantir essa propriedade intelectual, impedir que esses dados sejam processados, porque você pode até ter algumas diretrizes éticas para a utilização desses modelos, para treinamento desses modelos de LLM, mas fato é que a gente vai perder a mão da quantidade de modelos de LLM que passarão a surgir, que poderão ser desenvolvidos sem máquinas potentes. Então, assim, eu pode ser que eu esteja errada, mas eu ainda não consigo, pelo menos pelo pouco estudo que eu fiz, assim, que a gente consiga garantir propriedade intelectual nessa nova era. E eu concordo com você, amiga, e até pensando um pouco no substitutivo ao PL 2338, naquelas previsões que estão lá em relação à proteção de direitos autorais, por exemplo, é muito difícil você ter esse controle, né? E eventualmente também a gente tem que pensar no desenvolvimento desses modelos, até no treinamento,
para fins de desenvolvimento nacional. Então, pensar na perspectiva talvez de um fair use, enfim, para viabilizar a utilização, analisar os casos concretos para ver quais foram os limites ali, situações que estão postas, mas em caráter preventivo, muitas vezes é difícil você evitar a utilização dessas informações, desses dados, né, e das produções intelectuais. Também concordo com você. E a última, eu sei que você está com o tempo corrido, agradeço muito, mas a última era em relação à admissibilidade de recursos dos tribunais superiores diante do uso das tecnologias. Então, essa é uma pergunta espinhosa, mas eu acredito assim, que existem muitos problemas, são muitas camadas de problemas quando a gente fala de admissibilidade de recurso. A primeira é que o problema começa na origem, né? Eu fiz uma pesquisa, participei de uma pesquisa pelo IPEA sobre a abstrativização do controle difuso no Supremo, uma pesquisa que foi patrocinada pelo IPEA, com dados, né, dos recursos extraordinários até 2023, desde 2015 até 2023, e a gente entregou um relatório grande que acabou, enfim, por conta de questões de gestão não sendo publicado ainda, mas que demonstra de forma muito evidente que o problema do processamento ou do sistema como um todo, ele vai na análise do recurso na origem, da inconsistência entre o que é decidido no âmbito da Corte Superior e a decisão de admissibilidade na origem. O gargalo, ele está na origem. Mas, enfim, não entrando na questão da origem, mas pensando aqui no sistema de admissibilidade, por exemplo, do recurso extraordinário, em 2015, 16, a gente teve alteração por meio de uma portaria na presidência do ministro Toffoli para concentrar na Secretaria Judiciária toda a admissibilidade inicial do recurso extraordinário, fazendo o exame se existe ou não de repercussão geral conhecida sobre aquele tema e inadmitindo de, de forma já, né, de uma vez na própria presidência, e isso sofre algumas críticas. Um ponto positivo é a questão da gestão e unidade do sistema, e outro é a concentração em um único órgão. Mas, para além dessa questão, existe uma certa resistência da academia e dos advogados também na utilização de IA nesse exame, porque, veja, tende a gerar não, não problemas, mas inconsistências ou discussões em uma sistemática que ela já é demasiado centralizada e demasiado mecânica. Então, se for uma simples classificação ou atos meramente ordinatórios, eu entendo que tudo bem. Mas quem está na advocacia sabe que os recursos, claro, existe o jus esperneante de bancos e etc., mas muitos tribunais que não aplicam, não dão unidade de coerência ao sistema porque eles não aplicam a jurisprudência nacional, eles não aplicam entendimentos do STJ ou entendimentos do STF. E é muito importante que as cortes superiores elas façam o exame desses recursos. Que você introduzir uma tecnologia como a inteligência artificial para mecanizar isso, pode ter efeitos que não são efeitos desejados. A inteligência artificial não soluciona incongruências do próprio sistema. Então, alguns problemas do sistema será que a gente está compreendendo a nossa competência como sendo uma competência mais ampla do que ela realmente deveria ser? Problemas de compreensão de função de corte, Corte Superior e Corte Suprema, não vai ser solucionado com a inteligência artificial. Então, algumas decisões, elas são políticas, mas a gente vem investindo em tecnologia para maquiar ou tentar solucionar problemas que não são problemas de gestão tecnológica ou de recursos humanos, mas de compreensão de função do sistema e do que pode e não pode ser julgado por aquele tribunal. E aí, isso gera um outro problema. Então, assim, será que o STJ realmente tem que julgar todas aquelas questões? Será que o STF realmente tem que julgar todas essas questões?
E aí, sob o manto da inteligência artificial, a gente diz, não, vai resolver problemas que são problemas de compreensão do próprio sistema jurídico. A gente caminha para um cenário um pouco complexo de volumes de processos nas cortes, né? Só para ilustrar, por exemplo, as sustentações orais que são gravadas e vão para o sistema do plenário virtual, até quando, em que medida elas são de fato efetivas. Então, em que medida a utilização de algumas tecnologias gera efetividade para o processo, ou só é uma cortina de fumaça, ou só maqueia uma situação para dar um aspecto de eficiência que geralmente não existe. Então, enfim, é preciso Amigo, que esses sistemas sejam desenvolvidos ouvindo, e eu defendo isso também na minha tese, a advocacia, porque a advocacia é usuária do sistema. Então, eu não posso desenvolver um sistema que vai ser utilizado pela advocacia sem ouvir a advocacia. Eu acho isso um pouco complexo. concordo plenamente. Concordo, defendo e endosso o coro aí da necessidade desse diálogo interinstitucional. Amiga, obrigado mais uma vez. Eu não quero tomar mais o seu tempo, eu sei que é extremamente corrido, mas te parabenizo pela brilhante palestra. Pergunto para você se tem alguma oposição de nós disponibilizarmos esse evento no nosso canal do YouTube, que nós sempre fazemos isso para também publicizar cada vez mais para os nossos colegas da advocacia pública, mas grato aqui pela sua contribuição, pelas suas pesquisas. Queria aqui fazer mais uma vez a indicação do livro da professora Fernanda, o manual Inteligência Artificial, está disponível no site da editora Juspódio. É um manual completo, importante para a compreensão do tema, e fica aqui a referência para todos os colegas da advocacia pública, das procuradorias dos estados de todo o país. Agradeço mais uma vez, amiga, parabéns. Parabéns pelo trabalho, você é uma grande inspiração para todos que pesquisam esse tema, especialmente pela excelência das pesquisas, né, pelo seu olhar criterioso. Isso é muito importante para que nós também tenhamos, né, uma análise voltada, inclusive, para a proteção de direitos e garantias fundamentais, que é um dos pontos que você trouxe lá no início. Então, eu passo a palavra para você para suas considerações finais. Eu não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ligar o microfone, enfim, mas eu não queria mais tomar o tempo da professora Fernanda, então eu já agradeço e passo para ela para as considerações finais. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Eu queria aqui, enfim, agradecer de novo o convite do professor Luiz. Eu fico à disposição também para outra oportunidade ou para outras questões. Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. E obrigada também aqui por todos os ouvintes que ficaram até agora. Acho que a gente teve uma assistência super legal, né? Então, eu só tenho a agradecer aqui a paciência de vocês, enfim. E espero que, se vierem a Brasília, o Luiz também está devendo um café, né? Que façam uma visita para a gente na UNB. Luiz, estou te esperando também, que eu sei que essa vida é corrida, mas fica aqui Em já. breve eu estarei aí, inclusive, provavelmente para ser avaliado por vocês. Obrigada, um Mas abraço. obrigado, parabéns, obrigado. Fica com Deus e a gente se vê. Obrigado, pessoal, Obrigada. pelo cuidado, pela atenção, e a gente segue na próxima aula, próxima quinta-feira. Um abraço para vocês, para todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.